Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar, a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Aproveite este momento e compartilhe o link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, não só adorando a Deus com louvores, mas, acima de tudo, aprendendo a sua palavra. Queremos enviar uma saudação especial aos nossos idosos, aos nossos irmãos do PROAT, sim, em nome do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Queremos enviar aquele abraço maravilhoso. Abra aí os seus braços e receba aquele abraço gostoso do nosso pastor, da irmã Judite. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que não pode estar fisicamente na escola bíblica dominical por questões de limitação, de comorbidade, mas não tem problema porque a escola dominical vai até você através da Rede Brasil. Que coisa maravilhosa! Queremos enviar uma saudação também aos nossos irmãos de outros estados que estão nos acompanhando neste momento e quem sabe até de outro país está nos acompanhando através da rede social. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor continue estendida sobre a sua vida e que neste dia o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Vamos orar neste momento, pedir a bênção do Senhor em favor do nosso culto, da nossa escola nesta manhã. Se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por essa oportunidade tão feliz, tão rica e maravilhosa que nos concede de poder nesta manhã, Senhor, neste primeiro dia da semana, podermos estar em Tua presença, Te adorar, Te louvar, Te engrandecer e aprender a Tua santa palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, venha confortar, venha promover, Senhor, edificação, fortalecimento. Tu sabes as famílias que estão sendo alcançadas neste momento, os dilemas que cada família enfrenta, ó Pai, mas na autoridade da Tua palavra e no nome de Jesus, Senhor, vai fazer uma visita, ó Deus, neste momento. Vai, Senhor, trazer, Senhor, a paz, a alegria, que esse porventura estiver faltando em algum lar, Senhor. O Teu Santo Espírito esteja visitando neste momento e promovendo a paz, a harmonia e a alegria. Continua conosco nesta manhã, abençoe nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o Teu filho, dando força, saúde, vigor, evangelista Sonivaldo, Senhor, superintendente da Rede Brasil e a todos que estão envolvidos diretamente nesta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais. Convidamos a você neste momento para louvar conosco neste grande e lindo coral. Você pode até dizer, mas pastor, olha, eu não tenho uma harpa cristã, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Nós estaremos colocando a letra em sua tela para que você possa nos acompanhar e como um grande e lindo coral possamos adorar a Deus nesta manhã, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não tem nada melhor do que começar uma semana adorando ao nosso Criador. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá conduzir aqui os louvores e a adoração com os irmãos. E não deixe de cantar, viu? Cante, vamos adorar o Senhor, aproveitar cada minuto, a cada segundo de nossa adoração nesta manhã.
Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação, que vitória estarmos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus pelo privilégio, pelo fôlego de vida. Agradecer ao nosso querido pastor, presidente, pelo privilégio também de cooperar na obra do Senhor e ao escalado desta manhã. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 16, Despertar para o Trabalho. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus amou este mundo. Hino de número 227 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece
que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crer, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando a 11ª lição de nosso trimestre. Já estamos na antepenúltima lição, que coisa maravilhosa, e essa lição já está deixando saudades, é um tema muito atual, muito pertinente. E a lição de hoje nós temos como tema cultivando a convicção cristã. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática nos diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título convicção espiritual. O segundo tópico, convicção moral. E o terceiro tópico, convicção social. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Vamos fazer uma leitura como sempre fazemos na escola dominical. Se você não tiver sua lição junto de você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga,
pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir que o seu Santo Espírito, nesta manhã, através desta lição, possa nos ensinar as suas verdades, para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir pelo teu Santo Espírito que venhas iluminar o teu Filho que estará ministrando a tua palavra, ó Pai. Fala aos nossos corações, promove, Senhor, edificação, salva vidas para o teu reino, Senhor. Glorifica o teu nome nesta manhã, para a honra e a glória, Jesus, do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus para participar de mais uma escola bíblica dominical. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento importante também deste culto. A escola dominical é um culto, é o momento do ofertório. Nós iremos ofertar, nós iremos nesse momento depositar aos pés do Senhor aquilo que nós temos para o crescimento da sua obra. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo que está registrado no livro de Gênesis, que mostra essa disponibilidade, que mostra essa prática prazerosa de amor que a gente faz no momento que nós ofertamos ao Senhor. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo de número 28. Abra sua Bíblia conosco, se você tiver uma Bíblia próximo a você. Capítulo 28 do livro de Gênesis, começando do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas eu quero destacar o versículo 20, 21 e 22. Observe como é que diz o texto bíblico. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe que a doutrina do dízimo é anterior à lei de Moisés. O que é que nós queremos dizer com isso nessa manhã? Que o ato de dizimar, o ato da oferta, do livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, é um princípio bíblico que o crente em Cristo Jesus, ele deve respeitar. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está nas cidades distantes aqui de Pernambuco e que nesse momento quer dar seu dízimo, que nesse momento quer dar sua oferta, quer trazer uma contribuição para as missões, uma contribuição para a área social. E a igreja pensando justamente nisso para facilitar o acesso, né? Essa prática salutar e boa
ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal, esse que aparece agora na sua tela, é o site da igreja, www.eadrprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai encontrar esta página. E tem um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e você será redirecionado a essa página que aparece agora na sua tela. Você pode dar o dízimo, você pode ofertar, você pode contribuir para o sistema social da igreja, você pode contribuir até para o sistema de comunicação da igreja. Então, dependendo da natureza da sua oferta, você pode praticar esse princípio bíblico por intermédio desses canais. E a tela que segue, a próxima, vai mostrar justamente as contas da igreja. O PayPal, o PagSeguro, principalmente para quem está fora do país e que participa dessa programação, também pode exercer o direito e o princípio bíblico de também dar o dízimo e dar a oferta. E temos as contas, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado, olha, Caixa Econômica, Banco do Bradesco ou Banco do Brasil, e chamando a sua atenção para o beneficiário. O beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ, anote isso aí, eu vou repetir o que está aparecendo na tela, o CNPJ da igreja 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão, vamos orar nesse momento, quero convidá-los, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Nessa oração, vamos fazer uma oração de agradecimento. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelos bens, agradecer a Deus pela comida que chega em nossa mesa. E nesse momento eu também quero lhe convidar. Vamos orar ao Senhor, pedir, clamar, para que Deus mande pão para quem está sem comer neste momento. Vamos também orar e clamar a Deus, para que Deus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Se você está nessa condição, meu querido irmão em Cristo Jesus, se ajoelhe, se você puder, se está no local reservado, se está na sua casa, seu Deus pode abrir uma porta de emprego para você, para o seu filho, pode abrir também para os seus parentes, um amigo seu que você conhece. Vamos chegar diante de Deus juntos, um coração voluntário, adorando ao Senhor, crendo que Deus tudo pode fazer. Ora a Deus conosco nesse momento. Vamos falar com o Pai Celestial. Cristo eterno, Rei da glória, Senhor amado, queremos te agradecer, queremos te louvar, pois estamos na tua casa para aprender a tua santa e rica palavra. Nesse momento, meu Cristo, meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos que estão ofertando, que estão pegando o celular para dar o dízimo, para dar oferta, para contribuir com a missão da igreja, para contribuir com o sistema de comunicação, para a evangelização. Dispensa uma bênção especial a cada um deles. E esse chefe de família, esse pai, essa mãe, que está clamando nesse momento de joelho dobrado ou com a cabeça curvada, te pedindo e clamando uma porta de trabalho. Abre porta de trabalho para os teus filhos. Usa de misericórdia. E aquele que não tem, Deus, providencia o pão na mesa dos teus filhos e na mesa daqueles que não têm. Pai eterno, recebe a nossa adoração. Essa oração que nós fazemos nesse momento, te adorando, crendo e confiando que tu tudo podes fazer. Em nome de Jesus, amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil e vamos adorar o Senhor. E dessa feita, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e engrandecer a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 355,
da nossa harpa cristã. Fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo ao pobre pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem do céu, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. Na cruz pendão levanta, pois ânimo nos dá. Canta com os perdidos a graça de Jesus, seu sangue já vertido que flui da cruz. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Canta com esperança na escuridão também, canta com confiança a vida no além. Canta no alvor do dia e quando a noite vem, em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação, com sangue seu lavou-nos o Rei da redenção. No véu rasgado, caminho abriu Jesus, na cruz inaugurado pro céu de luz. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para um momento especial, o momento da exposição da palavra do Senhor. Convidamos a você neste momento para pegar aquele seu caderninho de anotações, sua caneta, sua Bíblia, sua revista. Você pode até dizer, mas pastor, olha, eu não tenho revista não deu para comprar esse trimestre. Então, se adiante aí, no próximo trimestre teremos um assunto maravilhoso, mas se não tem, não tem problema. Pega aí o caderninho de anotações, estaremos aqui expondo a lição de número 11. Se não tem lição, não tem problema, estaremos colocando em tela cada tópico de nossa lição. Você pode acompanhar, anotar, além dos textos que serão acrescentados além da lição. Então é importante que você tenha esse caderninho de estudo da palavra do Senhor. Se tiver a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Se não der tempo para ler todas as referências, não tem problema. Como vai ficar anotado, você posteriormente poderá, aquele momentinho aí depois do almoço maravilhoso ali, sentar naquela cadeira de balanço maravilhosa ou naquela rede
Eita, coisa maravilhosa. Depois sair anotando e conferindo referência por referência. E tem sido nesta manhã escalado pelo nosso pastor, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus e queremos agradecer a Deus, agradecer por estar aqui na casa de Deus nesse domingo para aprender mais uma lição, que não é somente uma lição. Vamos aprender a palavra de Deus, a palavra que sustenta, a palavra que ilumina, a palavra que nos concede força. E queremos fazer também um agradecimento aqui especial ao nosso querido e amado pastor presidente pela oportunidade facultada, pelo privilégio, digo com muito temor, de estar aqui diante de vocês para aprendermos juntos. Você sabia? Nós iremos aprender juntos a palavra de Deus. E querido irmão em Cristo Jesus, a lição de hoje é uma lição muito importante, né? É a lição de número 11, que vai aparecer agora, a capa vai aparecer na sua tela. A lição 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. E se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo 3, é justamente onde está o nosso texto áureo. A Bíblia diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. É registrado no primeiro livro a Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo número 3. E a nossa verdade prática, que é aquela verdade que, quando na lição aparece assim, verdade prática, né? É aquela verdade que resume praticamente toda a lição. É aquilo que nós devemos fazer. É uma verdade que nós iremos aprender e iremos agora praticar. Diz o seguinte: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Querido irmão em Cristo Jesus, o que nós iremos aprender, iremos colocar na nossa vida prática. Mas, meu querido irmão, se você tiver com a lição, abre lá a lição. Estou sem lição. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a lição é fundamentada em cima das Escrituras Sagradas, porque o nosso texto, que é o texto bíblico base, que é o texto bíblico da classe da Escola Dominical para hoje, para essa lição, está registrado no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando pelo versículo 1 até o versículo 12. Deixa a Bíblia aberta, que daqui a pouco nós iremos fazer chamada de vários textos bíblicos. E vamos agora para a lição, mas antes, como é costume nosso fazer aqui, vamos primeiramente para o título da lição. Eu quero só chamar mais uma vez o título da lição aí na tela. Cultivando a Convicção Cristã. Volta a tela aqui para mim. Olha, cultivando. A palavra cultivar, vamos trabalhar essa definição rapidamente antes de ir para a introdução da lição. Quando está falando de cultivar, significa que estamos falando que é a ideia que se passa, né, de tratar a terra, é de regar, é de lavrar, é de plantar, é de cuidados especiais. A ideia de cultivar envolve, primeiro, a questão do cuidado, do zelo, envolve a questão também do tempo, da paciência. Cultivar. E quando essa palavra ela é trazida para a prática da vida cristã, nós, como crentes em Cristo, devemos cultivar, ou melhor, devemos trabalhar no favor para que as coisas funcionem bem. E o cultivo que vai se trabalhar nessa lição é da convicção cristã. Observe, nós iremos trabalhar a questão da convicção. Quer dizer, o que é na verdade convicção? É uma crença firme a respeito justamente de algo. Mas essa crença, essa crença firme, essa fé
para você me entender melhor. Essa convicção que nós temos que iremos morar no céu, que a gente fala assim, a convicção cristã, são várias, né? Mas esse título, a convicção cristã, fala da nossa salvação. Você é convicto de que você é salvo em Cristo Jesus? Você é convicto de que Jesus vem buscar a sua igreja por intermédio do arrebatamento? Você é convicto nessa manhã que Deus está com você, está lhe ouvindo, Ele está nesse momento ao seu lado? Então, para cultivar essa fé, e essa fé inabalável, né, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, a pergunta que sempre vem é: como cultivar, né, a convicção cristã? Como manter? Que a ideia de cultivar é tratar, a ideia de cultivar é manter, é zelar. Mas como zelar por essa convicção cristã, que é a convicção que nós somos filhos de Deus, que nós somos comprados desse mundo pecador? Como manter essa convicção? Antes de responder essa pergunta, eu gosto sempre de mencionar o tema da lição geral. Tema da lição geral. Observe, nós estamos vivendo em um mundo que é o espírito da Babilônia. Você já viu isso na primeira lição aqui conosco. O que é o espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia é um movimento filosófico, social, cultural, que vai de encontro às verdades sagradas e que está varrendo todo o mundo. Não é somente aqui o Brasil. Quando se fala do espírito da Babilônia, é esse movimento que vai de encontro às escrituras sagradas e que está preparando o mundo para a chegada justamente do anticristo. Significa que a gente está pertinho, viu, de Jesus vir e buscar a sua igreja amada. Então, como se manter firme, convicto, diante desse mundo tão mau e desse mundo tão cruel que nós vivemos? A receita é antiga, mas ela funciona, viu? E você sabe. Deixa eu só relembrar. Estudo. Vamos começar na ordem certa, né? Leitura. Estudo da palavra de Deus. A gente lê, a gente medita na palavra do Senhor. O caminho começa pelas Escrituras. Depois, a vida de oração. E depois da vida de oração, uma vida de piedade. É uma vida de prática, de submissão justamente a Deus. Quer cultivar a fé? Quer cultivar a convicção cristã? Quer se manter firme na casa de Deus? Ame a palavra do Senhor. Quando a gente ama, a gente lê. Quando a gente ama, a gente pratica, a gente vive as verdades sagradas. Então, ame a palavra. Tenha uma vida de oração diante do Senhor. E depois, uma vida de piedade. Quando falamos de piedade, está se falando de uma vida de humildade, uma vida de submissão, principalmente a Deus. Quer se manter firme? Esse é o segredo. Se manter firme em Deus. Porque, querido, o mundo é mau. O mundo é muito mau. Então, depois dessa breve reflexão sobre o título da lição, vamos lá para o comentário da lição, mas antes que apareça aí na tela, essa lição foi dividida da seguinte maneira. Como o tema principal dela é convicção, o pastor Douglas Batista, autor da lição, ele trabalha da seguinte forma. No primeiro tópico, ele vai falar da convicção espiritual. No segundo tópico, ele vai falar da convicção moral. E no terceiro tópico, vai falar da convicção social. Não são três convicções. Veja que o tema é a convicção cristã. Agora tem aspectos. Na convicção cristã, a gente tem um aspecto espiritual. Na convicção cristã, a gente tem um aspecto moral. E na convicção cristã, um aspecto social. Os três aspectos estão dentro da convicção cristã. E qual é a maior convicção cristã? A maior convicção cristã é que Jesus morreu pelos nossos pecados e veio nos salvar desse mundo mau e desse mundo pecador. Querido,
Vamos direto agora para o tópico 1 e o item 1, que vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá para esse tópico. Convicção espiritual. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9, a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Estou usando a revista atualizada. Volta a tela aqui para a gente, vamos comentar isso. Querido, abre sua Bíblia conosco. Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Nessa manhã de domingo, nós precisamos ter ela aberta. O tópico 1, quando ele fala de convicção espiritual, a primeira coisa que ele disse, como ter convicção espiritual? Diz, a partir do poder do Espírito Santo. Você já percebeu uma coisa? Sem a presença do Espírito Santo na vida cristã, é impossível ter convicção espiritual. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. E esse poder do Espírito é quem promove essa convicção justamente dentro da gente. Para falar sobre isso, ele se apropriou de Atos capítulo 16 e o versículo 10. Se você abrir sua Bíblia, em Atos capítulo 16, versículo 10 até o versículo 12, depois ele vai para o capítulo 17, versículo número 1. O que ele quer mostrar é que quando Paulo recebeu uma visão, pois Paulo estava na cidade portuária de Troade, e à noite Paulo teve uma revelação, que chegava um varão da Macedônia para ele e dizia assim: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, quando atravessou a Macedônia, em reverência e respeito à visão celestial, foi a primeira vez que o Evangelho estava chegando em terras europeias. E a primeira cidade foi a cidade de Filipos. Depois da cidade de Filipos, veio a cidade de Tessalônica, depois de Tessalônica veio a cidade de Bereia, depois da cidade de Bereia veio a cidade de Atenas. Essa, na verdade, é a segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. E o que Paulo chama a atenção aos Tessalonicenses, que os Tessalonicenses são fruto da segunda viagem do apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, deixa eu pegar o texto bíblico, né? Vamos lá, abre conosco, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 5. Paulo está dizendo à jovem igreja que está na cidade de Tessalônica, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica. Tessalônica estava justamente na região da Macedônia, é uma parte da Europa, e quando nós nos reportamos lá no tempo, nós estamos falando de uma região que era conhecida pela filosofia grega, que era conhecida pelos grandes debates. Os filósofos, que até o dia de hoje são estudados nas principais universidades, de uma forma direta ou indireta, passaram por ali. Se eles não passaram, mas seus discípulos estavam. Se seus discípulos não foram, mas os escritos passaram. Eles eram conhecidos na época. E o apóstolo São Paulo está tendo cuidado de dizer à jovem igreja, no versículo 5, olha, o nosso evangelho não foi somente em palavras, ou melhor, não foi somente em discurso, não foi somente naquele raciocínio arrumado, bonitinho, como se fosse o discurso grego, não. Mas nosso evangelho foi também em poder, porque o evangelho ele transforma. E foi também no Espírito Santo, porque não tem como desvincular o poder do Espírito Santo.
e em muita certeza. Paulo está dizendo, olha, o nosso evangelho, o evangelho que está sendo pregado a vocês, ele não é advindo de uma convicção, de um discurso filosófico. Ele não vem de um discurso político. Ele vem por causa da presença e do poder do Espírito Santo que agiu no meio de vocês. Paulo está relembrando aos irmãos que a certeza da salvação é mediante ao poder e a presença do Espírito Santo que está atuando justamente ali naquela igreja. E Paulo ainda diz o seguinte: como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Vamos continuar mais um pouco? Vamos voltar lá para a nossa lição. Primeiro, nossa lição, tópico 1. Nós estamos ainda no item 1. Nós paramos justamente lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Observe, nesse caso o evangelho foi ministrado com ousadia e no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim podemos afirmar que a ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e o seu resultado é ineficaz na vida, na transformação de vida. Confiança, vamos para o próximo tópico, né? Próximo item, confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos. Vamos parar aqui e vamos comentar sobre isso. Vamos comentar. Traz a tela aqui para a gente. Capítulo 1. E o versículo que foi utilizado pelo autor da lição, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo número 2. Paulo está dizendo, o evangelho chegou a vocês com poder. Porque evangelho sem poder, evangelho sem a presença do Espírito Santo não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. O evangelho é a anunciação das boas novas de Cristo. Mas ele é acompanhado com poder, com a presença do Espírito. E os tessalonicenses foram transformados, porque esse evangelho chegou com poder. É isso que Paulo está lembrando. E Paulo lembra no capítulo 2, versículo 2, dizendo o seguinte: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Esse versículo 2 é bem interessante, né? Que Paulo está lembrando a igreja em Tessalônica, dizendo o seguinte: nós padecemos lá na cidade de Filipos. Deixa eu só relembrar em rápidas palavras, está lá escrito no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo pregou em Filipos, uma jovem foi libertada mediante o poder de Deus, e por causa dessa libertação, Paulo, de maneira injusta, foi conduzido à prisão, Paulo e Silas. E além de ser conduzido à prisão, Paulo sofreu na pele agravos. Eles foram chicoteados e, além disso, seus pés amarrados em cadeias e colocados justamente em uma prisão, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com as prisões de hoje. Está se falando praticamente de masmorras. Mas quando foi por volta da meia-noite, eles estavam cantando e orando. E Deus, pela sua infinita misericórdia e seu grande poder, mandou um terremoto que abalou os alicerces do cárcere. As portas das prisões foram abertas, foram várias, mas nenhum preso fugiu. Era Deus mostrando que estava com Paulo ali. Por isso que Paulo está dizendo no capítulo 2, versículo 2, como sabeis, nos tornamos ousados, padecemos, mas após essas dores, esse padecimento, nós ficamos mais ainda ousados em Deus em anunciar o Evangelho. Mas por que ficou ousado? Porque Deus se interveio naquele momento, mexendo com os alicerces do cárcere. Paulo foi liberto pelo próprio Deus ali dentro. Observe, Paulo diz, aquilo que nós pregamos é a verdade, porque Deus estava conosco. Então foi por causa dessa experiência traumática, difícil, ruim, mas foi uma experiência que provou que Deus estava ali, na condução e na pregação daquela mensagem. Paulo disse, olhe, eu estou mais convicto de que a mensagem é nossa. Então ele está lembrando aos Tessalonicenses o seguinte, nos tornamos ousados, ficamos mais encorajados.
E deixa eu abrir um parênteses aqui, querido irmão em Cristo Jesus, antes de ir para o próximo tópico da nossa lição. O autor da lição, ele deixa claro uma coisa. Ele deixa claro que essa experiência traumática, horrível que Paulo passou, de ser preso e, além disso, chicoteado e ficar em uma masmorra, uma prisão, deu a Paulo a ousadia suficiente para pregar o Evangelho. É como se Paulo entendeu. Se isso está acontecendo é porque Deus está aqui, está aprovando o meu trabalho. Querido irmão, os sofrimentos que um crente pode passar, advindo, é claro, dos problemas da vida. Há sofrimentos que vêm porque você simplesmente é crente. Somente isso. Mas lembre de uma coisa, Deus está com você. Lembre de uma coisa, da mesma maneira que Deus esteve com o apóstolo São Paulo naquela prisão, com Paulo e Silas, também está com você. Da mesma maneira que Deus estava confirmando por atitudes traumáticas, aquela situação não era uma situação boa, mas confirmando a mensagem do Evangelho, Deus também confirma a mensagem, o teu serviço nessa manhã de domingo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, diante das dificuldades, se alegre em Deus. Diante das dificuldades, se encoraje a pregar mais ainda a palavra de Deus. Vamos lá para o próximo item do tópico 1 da lição, fidelidade na pregação. Esse eu quero ler com você, eu quero ler junto com você. Vamos abrir a tela conosco, tópico 1 e item 3, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Volta a tela aqui para mim. Vamos ler esse texto juntos? Abre a sua Bíblia conosco. Abre a sua Bíblia, capítulo 2 e o versículo de número 3. Observem bem. Mas eu acho que também se faz necessário, se você está com sua Bíblia na mão, ler Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, é bom ler do versículo 1 até o versículo 13, mas para a gente ganhar tempo, deixa eu só fazer um resumo. No capítulo 17 é quando Paulo chega em Tessalônica e prega o Evangelho. Uma igreja se forma ali. Mas também em Tessalônica, Paulo vai ser perseguido. E essa perseguição vai fazer com que Paulo saia de Tessalônica e vá justamente à cidade de Bereia. Olha o versículo, capítulo 17, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram justamente ali. Atos 17, verso 13 é fundamental para que a gente entenda essa expressão do capítulo 2 e o versículo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Foi o que aconteceu. A jovem igreja foi formada em Tessalônica, mas existiam os judeus, sim, nós estamos falando daqueles crentes judaizantes, que dizia que o apóstolo São Paulo estava destruindo a lei, desfazendo da lei, estava contra a nação de Israel. Então esses judeus que estão mencionados no capítulo 17, que foram de encontro à pregação do apóstolo São Paulo, o texto diz que eles foram excitar a multidão. E uma das práticas que eles fizeram, é agir em duas frentes. A primeira frente de perseguir o apóstolo, persegui-los. Mas tem uma segunda frente que é aquela frente de batalha que até o dia de hoje Satanás usa. Difamação. Terrível. Difamar a moral da pessoa. Descredibilizar a imagem. E esses lá em Tessalônica, não é a igreja, tenha cuidado, estou tendo cuidado de dizer, a igreja estava ali, mas no meio apareceu pessoas de fora, que estavam no meio, que vieram excitar a multidão e difamar o apóstolo São Paulo.
passaram a acusar o apóstolo São Paulo de engano. Por isso, capítulo 2, versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Deixa a tua Bíblia aberta. O que Paulo está fazendo aqui é se defendendo. Paulo está dizendo aos irmãos em Tessalônica, disse, olha, porque a nossa pregação não foi com engano. Alguns estão dizendo que nós estamos aqui enganando a multidão. Outra, nossa pregação não foi com imundícia. Olha a segunda acusação que fizeram da pregação do apóstolo São Paulo. E essa palavra imundícia, que foi aplicado por muitos judeus, inclusive judaizantes mesmo, ali naquele momento, era para dizer que a pregação ou a liturgia da igreja era semelhante aos cultos pagãos que existiam naquele momento. Falar que o apóstolo São Paulo enganava era como se o apóstolo São Paulo, de alguma maneira, tivesse querendo levar o povo, dizer que Moisés errou, dizer que a lei estava errada, dizer que Jesus estava substituindo tudo e todas as coisas, difamando o povo. E depois a terceira acusação, com fraudulência. Acusaram muito Paulo. Paulo estava se apropriando indevidamente das coisas, que Paulo era um falsário. Aí Paulo disse, não, a nossa mensagem, a nossa pregação foi sem engano, sem imundícia e sem fraudulência. Ao versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo está dizendo, olha, a fidelidade da nossa pregação, ela passa em Deus, porque nós não estamos aqui para agradar os homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. E outra coisa, quem prova o nosso coração é Deus. Então Paulo está dizendo, eu estou sendo fiel àquilo que Deus justamente me entregou. Então, fidelidade. Uma coisa interessante que ficou clara e patente na lição é que nesses últimos dias, irmão, nesses últimos dias, nesse mundo que está sendo conquistado pelo espírito da Babilônia, existe uma prática horrível hoje, que é de mudar o contexto, de ressignificar a Bíblia. Talvez você, acredito que você já viu, já ouviu por aí afora. Não, esse texto não quer dizer isso daqui, esse texto foi para aquele tempo, não é para esse tempo de hoje. Ressignificar o contexto. Querido irmão, o que era pecado lá no passado, há 4, 5 mil anos atrás, se constitui pecado hoje, viu? Mentir é pecado, ainda hoje é pecado também, e será pecado. Roubar, fraudar, pecados graves lá, ainda hoje é, porque a Bíblia, a palavra de Deus não muda, não dá para ressignificar isso daí. É por isso que o apóstolo São Paulo, quando fala dessa mensagem, dessa convicção que ele está dizendo, eu estou pregando não é para agradar a homem, não estou pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é una, e a palavra de Deus nos conduz a outro tipo de convicção, quando ela é pregada de maneira correta. Convicção moral. Segundo tópico da lição, coloca aí na tela. Segundo tópico da lição. E o item 1, olha, retidão nas ações. O que é essa convicção moral? A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira, falar a verdade, deixar o furto, ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas aquilo que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das suas ações, ao afirmar, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Volta à tela, por gentileza. Convicção espiritual encaminha para a convicção moral. E a convicção moral só é possível porque a Bíblia e a mensagem está sendo pregada de maneira clara, sem arrudeios. É a verdade de Deus, não é a verdade do homem. E Paulo diz, Paulo está dizendo aos seus acusadores,
de maneira muito clara. Nós não estamos aqui para agradar aos homens, estamos aqui para agradar a Deus, e Deus é quem pesa e julga o nosso coração. Aí Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo número 5, tanto essa verdade, que não usou de palavras lisonjeiras, nem de pretexto de avareza. E no versículo 10, Paulo vai chamar os próprios Tessalonicenses e Deus como sendo a sua testemunha, porque a moral de Paulo, quando eu estou falando de moral, por isso que o autor colocou assim, retidão nas ações. Moral está se falando de uma pessoa que anda reto. Moral cristã está se falando de uma vida prudente. Moral está se falando de uma vida de santidade. Moral está falando que é a retidão que é proveniente de um crente regenerado. Paulo está dizendo, olha, minha vida foi regenerada. E o crente que é regenerado, ele não pode viver na prática da mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. Não pode, na prática do furto, de ser desonesto. Efésios capítulo 4, versículo 28, está lá na lição. Não pode estar com palavras torpes, palavrões, chocarrice, qualquer coisa dessa natureza, palavra de baixo calão. Isso está sendo reprovado pelo apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 28. Disse, moral fala de testemunho cristão perante a sociedade. Está falando de bom testemunho, andar com retidão. É a virtude que é proveniente de um crente que é regenerado. E Paulo está dizendo a seus acusadores da seguinte maneira. Diz, capítulo de número 2 e versículo de número 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Ele diz, Deus é minha testemunha. Mas no versículo 10, ele diz assim, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa, irrepreensivelmente nos ouvemos convosco os que creste. Vamos destacar alguns adjetivos aqui utilizados por Paulo. Paulo está dizendo, o meu testemunho, a minha conduta, ela foi santa, ela foi justa e ela foi irrepreensível. E vocês podem atestar isso, porque nós vivemos no meio de vocês. E o versículo 11 diz, assim como bem sabeis de que modo nós estamos exortando vocês, consolando e cada um de vós, e fizemos isso como pai a seus filhos. Paulo está dizendo que além da conduta ser santa, justa e irrepreensível, eu tratei vocês como um pai trata e cuida dos filhos. Convicção moral, meu querido irmão, fala de bom testemunho. E o bom testemunho cristão, ele só é conseguido quando a gente tem uma convicção espiritual muito forte dentro da gente. Você está percebendo que nós estamos estudando essa lição, e eu tive o cuidado de dizer logo no início, né? Não são 3 convicções, é uma convicção só, a convicção cristã, mas tem aspectos. Quando eu falo de aspecto, é algo que está tão entrelaçado que não dá para a gente dividir, não dá para a gente tirar, não dá para ter convicção espiritual sem convicção moral, não dá para ter convicção moral sem convicção social. Quer dizer, são as 3 coisas entrelaçadas, é a vida cristã. O que é que eu quero dizer também isso a você nessa manhã de domingo? Que não tem como na igreja eu ser uma coisa e na sociedade ser outra, é impossível. Na igreja não tem como dissociar. Na igreja eu sou crente, mas lá fora a gente esquece de... Não é possível. É crente na igreja, é crente no trabalho, é crente na escola, é crente no convívio. Não dá para seccionar a vida, separar as atitudes. Não tem como. A minha profissão, não tem como me desvincular disso, porque está falando de algo que é a natureza da gente. Regeneração. Se você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu sou crente na igreja, mas no trabalho aqui, isso aqui é minha profissão.
minha profissão. Não, querido, a nossa convicção cristã, a nossa natureza, essa nova natureza que Deus criou na gente, ela está acima da nossa profissão, acima dos nossos ideais e sonhos que a gente pode ter, que está se falando de natureza de crente regenerado, não compactua com o pecado. O livro de Efésios, né? Foi citado aqui, capítulo 4, versículo 25, capítulo 4, versículo 28, capítulo 4, versículo 29. Depois você pode pegar o capítulo 4 de Efésios, e Paulo tem uma expressão no capítulo 4, na Revista Corrigida, que eu acho impressionante, que Paulo diz assim, olha, não comuniqueis com as obras das trevas. Isso é a versão corrigida, né? Para ficar mais fácil para você. Não dialogue com as obras das trevas. Rechace, coloque de lado. Em qualquer área, coloque de lado. Não dá para se comunicar, porque a natureza cristã não bate com aquilo que é errado. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vida santa, vida justa e irrepreensível. Paulo não está dizendo que é perfeito. Paulo não está dizendo que é perfeito, que chegou à perfeição. Não é isso. Que Paulo está dizendo que ele luta para ter um bom testemunho. Diferente. Você pode ver isso, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 até o versículo número 23, que fala da conduta exemplar. E conduta exemplar, querido, ela é conquistada, viu? Ela é conquistada. Não nasce de um dia para outro, né? Nós nascemos em Cristo, somos regenerados, mas a cada dia, por intermédio, lembra que foi dito logo no início? Por intermédio da pregação, ou melhor, por intermédio da leitura da palavra de Deus, por intermédio da oração, por intermédio da piedade, de uma vida submissa a Deus, o crente vai sendo aperfeiçoado diante do Senhor e o seu testemunho vai ficando a cada dia mais exemplar dentro da sociedade. São conquistas que nós conseguimos em Deus. Querido irmão, daqui a pouquinho a gente está terminando, mas veja o encaminhamento da lição. Convicção espiritual que dá origem à convicção moral, e a convicção moral vai dar origem à convicção social. Ou encaminhar, né? Esse aspecto da vida cristã. Tópico 3 da lição. Tópico 3, o item 1 vai aparecer agora na sua tela, é o último tópico dessa lição. Diz assim, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os homens. Tiago, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Vamos comentar isso aqui? Nós precisamos fazer um comentário sobre isso. Ora, o que seria essa convicção social? Que é a convicção do bem-estar? Porque somos crentes? E deixa eu só pontuar no sentido assim de destacar, né? Destacar o que o autor da lição traz para a gente. Ele diz assim, a responsabilidade da igreja de Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 19. A responsabilidade da igreja é proclamar o evangelho. Isso é a responsabilidade fundamental, primaz, essencial da igreja, proclamar o evangelho. Mas também, uma das responsabilidades da igreja, ou melhor, da igreja, é também aliviar o sofrimento das pessoas. Mas o objetivo maior é proclamação. Porque a lição está tendo cuidado de dizer isso, porque a igreja, ela não substitui o Estado. A população, todos nós aqui, nós pagamos impostos. E os impostos têm que ser revertidos em bens para a sociedade. A igreja, ela ajuda, ela chega junto, ela promove também o bem-estar, mas ela não pode fazer o papel que é o papel do Estado, porque a função primaz dela é proclamar o evangelho.
E no livro de Abacuque, você deve ter visto aí na sua tela, e se tiver com uma lição, Abacuque viu grandes problemas sociais no meio da sua época, no meio da sociedade da sua época. Mas no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, no livro de Abacuque, se você abrir sua Bíblia, vai estar lá. Abacuque está dizendo, tudo isso aqui é resultante do pecado do povo. E realmente, a maioria dos problemas sociais que existem é resultante de falhas gravíssimas da moral humana. E isso só se corrige com o quê? Só se corrige com a pregação da palavra de Deus. A igreja prega quando as pessoas se convertem, se afastam, irmão. Se afasta do fumo, se afasta da bebida alcoólica, se afasta da droga. A vida modifica. E fica como convite para você nessa manhã de domingo. Meu querido ouvinte, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, que pode estar nesse momento nos assistindo agora. Evangelho transforma, viu? Transforma. Quando o Evangelho transforma o caráter, transforma a vida da pessoa, a sociedade também começa a ter transformações. Quando um homem ébrio se entrega para Jesus, é menos um bêbado na rua, é menos um acidente de carro promovido por bebida alcoólica, é menos uma violência dentro de casa, violência doméstica, promovida justamente por pessoas ébrias. Você está percebendo que o Evangelho vai na alma, transforma o coração, transforma a vida e o comportamento muda. Essa é a função primária da igreja do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho que muda a pessoa, muda logicamente também a sociedade. Então, a igreja está para também fazer as boas obras. Não é pelas boas obras que seremos salvos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte, nós fomos salvos para praticar elas. Então, é o cuidado que Paulo está dizendo ali. Meu cuidado com vocês, capítulo 2, e o versículo número 11 da primeira carta aos Tessalonicenses, é dizer, eu cuidei de vocês, como um pai cuida dos filhos. Então, a convicção social de fazer o bem é no sentido de ganhar almas para Jesus de Nazaré. O tópico 2 da lição, item 2, para poder concluir, fala de dedicação altruísta. O que é isso? Ora, na lição está se falando de um serviço que é feito por amor, sem esperar recompensa. Serviço que é feito por amor. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos trabalhar para Jesus, mas vamos trabalhar por amor, trabalhar por prazer, sabendo que a nossa recompensa vem lá de cima das regiões celestiais. Quero concluir dizendo a você essa lição que falou de convicção, de firmeza. Convicção quer dizer isso, firmeza. Mas como se conquista isso? Ame a Bíblia, ore ao Senhor e tenha uma vida piedosa e com certeza Deus irá lhe fazer mais firme ainda dentro da casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, que bênção, palavra maravilhosa nós ouvimos nesta manhã, aprendemos a cultivar a nossa convicção cristã, convicção no seu tríplice aspecto, convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Vamos neste momento agradecer ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concedeu de estarmos aqui, aprendendo a sua palavra. E não esqueça, na próxima semana, neste mesmo horário, estejamos todos juntinhos para estudarmos a penúltima lição de nosso trimestre, que com certeza Deus falará aos nossos corações. Vamos orar neste momento? Se puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão feliz que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã para te adorarmos e aprendermos a tua santa e gloriosa palavra.
Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos teus filhos que foram alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um, ó Deus. Cultivando, Senhor, os ensinando a cultivar a convicção cristã, os fortalecendo pelo teu Espírito e por meio de tua palavra, ó Deus. Continua abençoando a cada um, abençoa o nosso pastor presidente. Continua ajudando o teu servo, dando graça, força, saúde. Ó Senhor, evangelista Sonivalda, todos, Senhor, que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, continua estendendo as tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus. Abençoa a programação da Rede Brasil que se segue, que continue, Senhor, te instrumentalizando de cada um dos teus filhos para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e a irmã, amigo e amiga, foi bom poder estarmos juntos nesta manhã. Não esqueça, a próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Não desligue aí a sua TV, há uma programação toda especial que se segue na Rede Brasil, que foi feita exclusivamente e pensando em você. E com certeza você irá ser edificado para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.